Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Esther, capítulo 4. Bom, antes de nós lermos a história aqui, está acontecendo. Rainha Esther, ela era casada com o rei Assuero. É isso? Assuero. E neste momento que nós estamos aqui, na história, é lançado um plano muito astuto de ação, de destruição do povo de Deus. Vou dar uma enxugada, senão a história fica longa. Então, surge um plano de destruição do povo de Deus. E Esther fazia parte do povo de Deus. Mas ela estava na posição de rainha. Tá certo? Então, vamos lá. Quando o tio de Esther, quem cuidou de Esther, foi Mardoqueu. Tá? Vamos começar aqui no verso 4. Capítulo 4, verso 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, porque ele estava agindo assim. Na verdade, Mardoqueu, quando ele soube do decreto, na verdade foi um decreto, foi um plano mesmo de ação, de morte, de extermínio do povo de Deus. E quando ele soube disso, ele colocou vestes de saco e começou a andar ali pela região, clamando e anunciando as coisas que iam acontecer e clamando a Deus para que trouxesse o livramento. Então, aí rainha Esther soube disso, que o seu tio estava assim. Aí Hatá, verso 6, foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você, a posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites,
eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu toda a instrução de Ester. E aí no verso 5, acontece então a ida de Ester à presença do rei. No verso 3, capítulo 5, verso 3, fala assim: e o rei lhe perguntou. Então a Ester chega à presença do rei, correndo o risco de morrer, né? Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Então, rainha Ester, quando entrou no pátio interno, ela se colocou em risco, mas o rei, quando avistou ela, ele estendeu o cetro na direção dela, dizendo que ela estava na permissão de se achegar, e aí ela começa a falar com o rei, que depois vale a pena vocês lerem este livro. Que história maravilhosa. Mas nesta noite, eu quero trazer a lembrança dos irmãos, daquilo que o Senhor tem nos falado nesses dias, daquilo que o Senhor tem falado e as coisas estão acontecendo, né? Graças a Deus, né? As coisas estão sendo confirmadas. E nós começamos a falar algumas semanas atrás, pegando o capítulo de Isaías, capítulo 30 de Isaías, mostrando como está o coração do povo de Deus hoje, e aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. E aí vem a solução para a mudança do coração do povo de Deus, que nós começamos a falar, entramos nisso, em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Estão lembrados, irmãos? Não lembrados. E aqui a palavra termina, essa direção de Deus termina hoje, em Ester, no capítulo 4, onde Ester é a figura da igreja. Você, eu, né? Eu e você. No momento difícil, no momento da possibilidade do extermínio. Irmãos, nós temos visto notícias, ouvindo notícias e vendo. As coisas que eu já falei aqui, portanto não há necessidade de repetir, né? Uma coisa curiosa, as igrejas crescendo, mas as igrejas enfraquecendo. Ao mesmo tempo que crescem, enfraquecem. Cresce em número, mas não tem caráter cristão. Hoje nós estamos vendo o comércio dessa cidade, não precisamos ir longe. Se você, aqui em Alfenas, em Campinas, são as duas cidades que eu tenho bastante contato, se você pedir um financiamento e tiver a ingenuidade de, naquela parte onde eles perguntam qual é o seu exercício profissional, se falar ministro evangélico ou pastor, o senhor desculpe, o senhor não tem financiamento. Sabia disso? Na hora, não tem. Não tem crédito. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque pastor ganha mal? Não é essa a razão. A razão é de muitos escândalos que têm acontecido. A igreja está crescendo, mas o caráter cristão não está proporcional, né? Então nós temos visto muitas coisas, como eu falei aí já, na questão dos casais, a estrutura familiar. Uma igreja saudável e forte é uma igreja constituída de família. São famílias. Está certo ou não? Se é uma igreja só jovem, ela não é forte. Por que ela não é forte? Porque ela tem apenas um componente da família, mas cadê os pais? Agora, uma igreja forte é quando existe a família, os pais, os filhos estão ali. Ela tem chance de se fortalecer. E nós temos visto que as famílias abaladas, às vezes nós vemos, né, uma pessoa aqui, outra lá, outra acolá.
parte da família cristã, outra não é. Um é adventista, o outro é assembleiano, o outro é presbiteriano. Assim, cada um para um lado. Complicado. Isso complica. Mas é a realidade hoje. Essa é a realidade. E o Senhor tem nos orientado, né? Mas e aí, nós sabemos que estas coisas estão aí, estão acontecendo, nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós temos visto em alguns países pastores abandonando o ministério e voltando para a vida secular. Cansaram. Então, a declaração de muitos pastores: estou cansado de igreja. Pastores aqui no Brasil, alguns encontros de pastores que a gente acaba encontrando um ou outro e decepcionado com a igreja não reage, a igreja não responde, a igreja não sai para evangelizar, a igreja quer apenas palavras. Então, mas pastor, e aí, essa palavra vai me abater? Não, querido. Nós sabemos, a palavra de Deus aqui, esse texto de Esther é maravilhoso. Aí a pergunta, como Mardoqueu, ele perguntou para Esther, o que ele fez? Qual foi a pergunta que ele trouxe? Será que você não está nesta posição para este propósito? Qual é a razão de nós como igreja, irmãos? Será que nós somos igreja para quê? Hoje nós vemos as pessoas às vezes meio perdidas na obra de Deus porque não sabem o que devem fazer. Estamos sendo alimentados, muita palavra e pouco exercício da palavra. E aí o que acontece? A palavra sem a prática da palavra, o que acontece? Você não sabe o efeito dela. Nós sabemos, está escrito que o evangelho é poder de Deus, não é isso? Poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele fica dentro de uma caixa, o poder de Deus fica dentro de um cesto. Não, o poder de Deus, ele se manifesta. A criação mostra isso. E a mensagem que nós temos, ela é poderosa. Mas ela não vai ter efeito nenhum se for guardada no nosso coração. É interessante, quando nós compartilhamos a palavra, nós não perdemos. Quando nós enviamos a palavra como uma flecha, né? Mandamos a palavra na sua direção, ela alcança o alvo. E ela gera algo. Ela gera algo que às vezes nós não vemos imediatamente, mas a palavra do Senhor, ela nos lembra, porque Deus sabe como eu e você somos. E Ele diz, olha, ei, a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Ela só volta para mim depois que ela gerar tudo aquilo para qual ela foi destinada. Não é isso? Isso significa, Deus está dizendo o quê? Que olha, pode levar um tempo, mas tudo isso está sob o meu controle. Existe a minha soberania, existe o kairós de Deus, o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Mas isso não cabe a nós, não está na nossa autoridade e, portanto, nem na nossa responsabilidade. A nossa parte é anunciar, sabendo que essa palavra é poderosa e vai gerar vida. Amém, irmãos? Agora, nós, aqui, Rainha Esther, Mardoqueu, ele deu um toque para ela, ele deu uma mexida nela. Acontece o quê? Às vezes nós, como igreja, nós já estamos protegidos pelo rei, nós estamos guardados pelo rei dos reis, não é verdade? Você sente o cuidado, você sente a proteção, e isso é gostoso, isso é prazeroso, isso traz tranquilidade. Mas Mardoqueu foi usado como o Espírito de Deus faz na nossa vida, e fez, ei, mas você tem uma razão, não é para ficar aí no palácio. Deus te levou a esta posição para você gerar algo, um momento de necessidade, e nós estamos neste momento, irmãos. Nós estamos num momento que eu ouvi um profeta de Deus,
chamado Steve Harvey. Um homem que esta cidade não entendeu as mensagens dele. E geralmente assim com o profeta mesmo, né? Quantos anos vocês ouviram dentro deste lugar? Ele falou assim, um dia, a minha preocupação é que hoje eu vejo a igreja do Brasil caminhando no mesmo caminho da igreja americana de anos atrás. A igreja americana está despencando nos Estados Unidos. Despencando. Os templos estão sendo vendidos para o povo islâmico, principalmente as igrejas batistas, que tem aquela torre. Eles fazem uma pequena reforma, porque a mesquita também tem uma torre. Uma pequena reforma vira mesquita. Olha o que o bicho está fazendo, né? Afronta tremenda. Então, um dia ele falou assim, olha, pastor Maurício, se a igreja brasileira continuar nesse ritmo, ela vai cair. Ela está crescendo. A igreja americana, na época que eu era jovem, os Estados Unidos, domingo, ele parava. Pela manhã, os Estados Unidos, cadê esse povo? É uma cidade fantasma. Todo mundo na igreja. Todas as pessoas na igreja. Não existia jogo de futebol de manhã. Não existia jogo de beisebol de manhã. As pessoas marcavam sempre no período da tarde, porque o culto maior nos Estados Unidos sempre foi de manhã, porque eles valorizam o convívio da família, então eles ficam mais à tarde com os familiares ou vão fazer esporte hoje, né? Mas você vai realmente nos Estados Unidos, você vê as igrejas com estacionamento gigantesco, enorme, uma propriedade enorme, que a maior parte é estacionamento, né? E hoje você vai lá, você vê no culto da manhã, lá, a maior parte das igrejas, assim, sei lá, 100 e tantas vagas de carro, aí você vê 30 vagas ocupadas, 70 vagas ocupadas, metade, quando a igreja está bombando, metade. E aí, lógico, pastor, mas não é bem assim, tem igrejas que estão enormes lá, verdade, é verdade, mas era um país que enviava missionários para todas as nações. Hoje já não está mais assim. Hoje o Brasil está enviando missionários para lá. Então, o que eu estou dizendo com tudo isso, irmãos? Estou dizendo que o texto bíblico, Mardoqueu dá um alerta. Ei, Esther, lembra do seu povo. Você está numa situação confortável, mas você acha que você não será atingida por você estar nessa situação confortável? Ei, igreja, você já está salvo. Você está confortável. Mas você acha que se deixar as coisas acontecerem, vocês não serão atingidos? Passa, contextualiza a palavra de Deus. Então, olha aqui, aí Esther ouviu isso e lembrou do seu povo. Irmãos, nós temos que lembrar da nossa cidade. Nós temos que lembrar da nossa nação. Nós temos que chorar pelo nosso país. Em vez de ficar criticando o nosso governo, ficar postando coisas ridículas no Facebook, criando mais inimizades, criando contenda, criando uma disposição de divisão. Nós temos que orar pela nossa nação, que não é só questão do governo, mas nós estamos vivendo, tem lugares do nosso país que está numa miséria enorme, irmãos, e não está longe daqui. E às vezes nós estamos em posição confortável. Mas sabe o que acontece? Quando a gente entra nessa situação, a gente perde o referencial. A gente fica meio esquisito, não sabe o que tem que fazer. Parece que está sem assunto, parece que está sem ação. Parece que o negócio é só ir na igreja. Só que isso vai ficando monótono. Ir na igreja e ouvir palavra fica monótono. Agora, a hora que você vem na igreja, que a gente chama de quartel-general, a casa de oração, onde você recebe a palavra, você é ministrado, você é abastecido para um fim, para você levar esta mensagem. Amém, irmãos?
E quando você compartilha esta mensagem, aí sim, você é o primeiro a ser abençoado, porque você vai ver o impacto da palavra de Deus na vida das pessoas, e aí você guarda aquilo, isto é verdadeiro, esta palavra realmente é poderosa, porque eu disse e aconteceu, eu agi e aconteceu, eu orei e aconteceu, e aí vai dando um sentido realmente na sua vida, o exercício da vida cristã. A palavra, o evangelho não é uma filosofia de vida, irmãos. Não é isso, né? E Esther entendeu. E Esther se colocou numa posição. Ela não se preocupou com o que iria acontecer. Me diz uma coisa. Às vezes nós nos preocupamos com o que pode acontecer com a nossa vida hoje, mas nós somos cristãos ou não somos? Quem está salvo aqui em Cristo Jesus, dá uma glória a Deus. Tá convicto disso? Se você morrer, você vai para onde? Uma vez eu perguntei para um, você está convicto? Oh, sou de Deus, pastor. Então onde que você vai ser morrer? Ih, rapaz, não sei não. Aí eu falo, rapaz, você precisa voltar para a escola bíblica. Então Esther, ela se colocou na posição, nós precisamos, irmãos, nós precisamos hastear a bandeira. Olha aí, às vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer se nós mostrarmos que nós somos cristãos. Olha, não é nem risco de morte não, é só risco de vergonha, de ser questionado. Não tem nem muita perseguição nisso. Ah, mas pode ser que até o meu patrão, ele não gosta de evangélico. Pois ele vai passar a gostar agora, porque você está lá. Hasteia a bandeira, mostra que você ama ele, que você luta pelas coisas dele, porque a palavra de Deus diz que nós devemos servir o nosso patrão como quem serve a Deus, não é? Então é padrão de excelência. Aí ele vai descobrir que pode até ter passado alguém lá, né, vacilante, né, um cristão vacilante e tal, mas não, o senhor pode ir que eu olho os teus negócios. Quem foi assim? José. José cuidou dos negócios do seu chefe, do seu patrão, não foi? E ele cuidou tão bem que ele só foi subindo, né? Então, irmãos, vamos terminar aqui. Aí, terminando, nós temos algo que isso é muito importante, irmãos. Esta palavra se une à 2 Crônicas 7,14, quando Rainha Esther, ela fala assim, mas Mardoqueu, faz 30 dias que o rei não me chama na sua presença. Tem muitas pessoas na igreja que não falam, eles não falam. Mas eles estão assim, poxa, faz tempo que eu não ouço Deus. Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não entendo quando o pastor diz, Deus falou. Né? Não ouvir a voz do seu amado. Né? Rainha Esther estava mais ou menos assim, poxa, faz 30 dias. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai fazer? Será que a minha presença é tão importante assim? Será que eu sou igreja do Senhor e faço realmente a diferença? Eu posso fazer a diferença para Alfenas? Será? Será que a minha oração, será que a minha dedicação a mais de tempo em oração por essa cidade, por este país, será que muda alguma coisa na atmosfera espiritual? Será que existe alguma liberação dos céus quando eu invoco o nome do Senhor? Porque talvez você esteja sentindo assim, meu Deus, eu não faço mais isso. Eu não tenho encontrado com o meu rei mais desta maneira. Pois chegou a hora de você encontrar com ele. Aleluia. Deus conhece você, querido. Deus sabe do que você precisa. E muitas vezes, a igreja, esta igreja que nós estamos no Brasil, é uma igreja
que se vê fraca diante de Deus. É uma igreja que sempre se apresenta diante de Deus como uma igreja que tem necessidades. Quando a palavra de Deus diz que se eu e você andarmos no caminho do Senhor, nos aplicarmos em guardar a sua palavra, ele diz o seguinte, que todas as bênçãos registradas neste livro virão sobre ti e te alcançarão. Está escrito isso. Eu não corro atrás de bênção. Diz a palavra que a bênção corre atrás de mim. E a gente está vivendo o contrário. Parece que nós temos que ir para a presença de Deus, mas não temos a força de intercessores. Parece que sempre o inimigo é mais forte, ele tem estratégias, e tem tudo isso, mas nós somos a igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, antes de deixar essa terra, andando com seus discípulos, ele falou, olha, eu vou embora, mas eu estou deixando a obra para vocês continuarem. Estou usando da minha maneira, né, de falar. Eu deixo esta obra para vocês continuarem. Obras maiores vocês farão. Quando lê um negócio desse, dá um nó na cabeça da maioria. Aí vem aquelas interpretações teológicas, né, para justificar a fraqueza da igreja hoje. Não justifica. Na verdade, Deus não está pondo o dedo no rosto da gente, acusando. Ele só está dando a direção. Olha, essa é a direção. Essa é a direção. Não é para dizer que você está fraco, não. Ele está dizendo, essa é a direção. Irmãos, muitas pessoas, eu, você, nós sempre vamos encontrar pontos de fraqueza na nossa vida, porque somos homens. Não estamos perfeitos ainda, mas nós caminhamos para a perfeição, amém? Caminhamos para a perfeição. Agora, uma das maiores estratégias malignas sempre foi essa: você é um fraco. Quem é você para se levantar contra mim? Não foi assim com Gideão? Né? Cercado lá, vinha aquele povo toda a época da safra, da época da colheita, vinha ali e saqueava a colheita. A expressão viva de gafanhotos, né? Saqueava a colheita. E Gideão malhando trigo lá no lagar, né? E aí lá vem o anjo do Senhor, ei, valente guerreiro. Ele, quem? Eu? Fraqueza, sinal de fraqueza. Mas aí quando Deus ainda apresenta para ele, olha, você vai dirigir o meu povo em batalha. O quê? Nos dias de hoje, a gente fala assim, ô anjo, você pirou, né? Ou então fala, está amarrado, obra de engano. Hoje, a pessoa fala, esse espírito enganador está me chamando para um desafio para eu me arrebentar. Isso não é de Deus. Irmãos, ação cura o medo. Ação cura o medo. Se você não agir, você nunca vai vencer. Se você não agir, você nunca vai superar as suas dificuldades. Você tem que ir em direção às suas dificuldades, buscar todos os recursos que você precisa para superar aquilo, mas você precisa pegar aquilo e enfrentar. E a palavra de Deus nos chama da igreja. A igreja é a boca de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? É a boca de Deus. Meu irmão, olha aqui. Esta palavra, pega a 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então lá vamos nós. Precisamos quietar nosso coração e lembrar que nós somos falhos, pecamos, mas nós temos um advogado. O acusador vem para dizer do nosso pecado, mas aí nós falamos assim, ei, você não tem autoridade, porque eu trato tudo isso com o meu Deus. Eu devo contas a Ele, somente a Ele, não é? E aí nós confessamos os nossos pecados. Isso gera um processo de santificação, não é isso? Santificação. Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Olha aí todo o processo de santificação. O que acontece? Deus diz, eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, isso é libertação, isso é mudança. O apóstolo Paulo também diz numa das cartas que nós devemos o quê? Orar pelos nossos governantes, para que haja paz. Não é isso? Então, diante dessa palavra, eu gostaria de lembrar o seguinte, irmãos, a igreja tem força. Eu estou falando para você, você tem força. Você tem força, irmão. Deus coloca em você algo que não é seu, natural seu. O Espírito de Deus te selou, amém? O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus, Ele traz sobre a nossa vida, em nós, Ele traz tudo aquilo que é necessário para nós realizarmos a obra dEle. Está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você de novo, igreja, você tem força. Você sozinho não, mas com Deus você tem força. Não é isso? A palavra do Senhor também diz, Davi, né, o rei Davi, homem de guerra, de batalha, enfrentou coisas grandes, exércitos enormes. O que ele disse? Olha, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. E Deus levou aquele rei a grandes conquistas, mesmo em momentos de exército pequeno. Quando parte do exército fugia de medo do outro, ficava só Davi e os valentes de Davi. E ele não recuava porque ele buscava a Deus e Deus falou, Davi, a vitória é contigo, pode ir. E ele ia e tinha vitória. E isso marcava o quê? Não marcava só a vida de Davi, não marcava só a vida dos valentes de Davi, mas o povo foi vendo que Deus estava com o rei. E o povo foi descansando nisso. E o povo foi confiando nisso. Davi pôde administrar o reino com muita facilidade, porque quando Davi falava, o povo ouvia. Davi foi o rei que levou o povo à adoração a Deus. Davi foi o rei que ensinou o povo a se curvar diante da majestade de Deus. Por causa disso, Deus se alegrou de tal maneira que disse, Davi, o Salvador virá da sua descendência. Honrou o nome de Davi, perpetuou o nome de Davi. Estão entendendo isso? Para aquela época isso era extremamente honroso. Deus honrou Davi. E o que aconteceu? Por causa daquele reinado maravilhoso e rico, o seu sucessor foi seu filho, que já recebeu um reinado esplendoroso e expandiu ainda mais, aprendeu um pouco com seu pai, num determinado tempo, né, a humildade, mas depois ele começou a se envaidecer. Mas tudo isso, todo esse processo mostra a importância de nós voltarmos a valorizar o coração humilde. Coração soberbo e vaidoso, a palavra de Deus diz que tudo isso antecede a queda. Mas quando o coração se enche de humildade, aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, ao seu tempo, Deus vos exaltará. Né? Está na carta de Pedro. Então, nós vamos vendo que tudo isso, as coisas vão se ligando. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos colocar de pé? Hoje, eu gostaria de fazer uma oração, já que eu disse que a igreja tem força, né? Nós vamos orar usando esse poder de Deus que já está sobre a nossa vida. Pastor, eu acho que eu preciso de mais unção. Tudo bem, mas tudo tem um começo, né, irmãos? Tudo tem um começo. E nós vamos orar hoje. Não vamos orar por muitas coisas, mas vamos orar por algo que está requerendo atenção e muito cuidado nosso. A nossa família. A nossa família. O seu esposo, a sua esposa, seus filhos, parentesco próximo, eles estão precisando da sua oração. Estamos precisando da intervenção de Deus. Vamos lá?
Você pode levantar sua mão para o alto, querido? Feche seus olhos, levante a sua mão para o alto. E antes de nós invocarmos essa intervenção de Deus, comece a adorar a Deus. Diga o que você reconhece dele. Quem é Deus? Senhor, Tu és o meu amado, Tu és o meu Pai Celeste. Ah, Senhor, quando nós somos questionados, quando alguém pergunta quem é Deus, Senhor, essa pergunta me alegra, porque, Senhor, eu posso dizer para a pessoa, sabendo que o Senhor ouve cada uma das colocações, Senhor, Tu és a nossa vida, Senhor. Senhor, nós não podemos ver a nossa vida sem o Senhor mais. O Senhor modificou a tal ponto a nossa vida, que não sabemos mais como viver sem o Senhor. Meu Deus, o Senhor é a nossa esperança. A esperança de um amanhã melhor, a cada dia um amanhã melhor, mesmo que no meio das dificuldades, mesmo que entremos num tempo difícil, nós podemos declarar que o amanhã é melhor, porque, Senhor, este dia do amanhã aproxima cada vez mais da Tua volta, e quando o Senhor voltar, Senhor, estaremos para sempre contigo, estaremos gozando de um lugar maravilhoso, preparado pelo Senhor de uma maneira especial, como qualquer pai faz com seu filho, buscando sempre o melhor para ele. Meu Deus, quando o Senhor me questionam quem Tu és, eu falo que o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu esconderijo nos dias difíceis, nos dias de angústia, o Senhor é o esconderijo, um esconderijo onde ninguém pode me encontrar a não ser o Senhor. E ali, no esconderijo, no particular, o Senhor vem ao encontro de cada um de nós, para, Senhor, consolar o nosso coração, para ministrar palavra que vem alimentar a nossa alma e vem fortalecendo o nosso espírito. Por isso nós podemos dizer, como muitos outros dizem na Tua palavra, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso auxílio, é o socorro no momento de angústia, mas também o Senhor no tempo de batalha, o Senhor é o nosso escudo. Porque, Senhor, nós encontramos em momentos que somos, Senhor, cercados, sitiados muitas vezes, Deus, e vem, Senhor, pancada de todo lado, e, Senhor, quando a pancada vem, às vezes nos assusta, nós achamos que vamos cair, mas durante um tempo nós vamos vendo que parece que essa pancada não atinge, parece que ela não causou o dano que deveria causar, e aí nós começamos a lembrar daquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor nos cercaria por trás e por diante. Aleluia! O Senhor, Pai, é o nosso escudo, que, Senhor, impede os dardos inflamados do maligno nos atingirem. Aleluia! Aleluia, Senhor. Deus, o Senhor é como o orvalho da manhã, Senhor, que vem e refresca a nossa alma quando nós estamos cansados. Louvado seja o Senhor, Pai, porque mesmo quando nós falhamos, o Senhor é fiel. Mesmo quando nós vacilamos, o Senhor não vacila. Aleluia! Porque Tu és Deus de misericórdia, de graça, de bondade. Aleluia, Senhor. Por isso nós Te adoramos, Deus. Por tudo isso nós Te adoramos. Porque com tudo isso nosso coração se quebranta, com tudo isso nosso coração fica constrangido. E nós não conseguimos, Deus, ir contra o Senhor. Mas nós só conseguimos correr na Tua direção. Porque sabemos que os Teus braços nos acolhem. E o Teu braço nos sustenta. E a Tua palavra nos consola e nos fortalece, Senhor. E é nesse sentido, Pai, que nós levantamos as nossas mãos para o alto, entendendo, Senhor, que a Tua igreja não é fraca, entendendo que a Tua igreja é forte, porque o Senhor a fortalece todos os dias, mesmo quando a gente cai, o Senhor levanta. Glórias a Ti por isso, Deus. E nesta noite, nós nos levantamos e levantamos as nossas mãos, Senhor, para declarar que o nosso lar, a nossa família, nós lançamos uma palavra, Deus, profética sobre a nossa família, a palavra que já foi anunciada, que se eu servir o Senhor, toda a minha casa também servirá. Meu Deus, então lançamos essa palavra sobre esposo, esposa, sobre filhos,
aquele que está afastado, desviado, aquele que não te conhece ainda, eu declaro em nome de Jesus, as vendas cairão, os corações se converterão a ti, Senhor, em nome de Jesus, porque, Senhor, todo jugo é despedaçado pela unção do Senhor. E nós agora pedimos, Senhor, derrama a tua unção sobre o nosso lar. Derrama a tua unção sobre o nosso lar. Alcança cada vida, alcança cada coração, cada espaço de alma e coração, Senhor, em nome de Jesus, de mente e coração. Venha, Senhor, ajudar os lares que já estão, Senhor, sofrendo dores, relacionamentos conjugais abalados, Senhor. Alguns estão abalados. Algumas coisas, alguns já têm confusão, Senhor. Em nome de Jesus, desfaz agora toda a confusão, Senhor. Põe por terra toda obra de confusão, toda divisão conjugal, nós quebramos nesta noite em nome de Jesus. Porque isto não vem de ti, Senhor, mas que o Senhor gere cumplicidade, amor, relacionamento de pais e filhos, Senhor, põe a tua mão, aonde os filhos não entendem a autoridade dos pais. Eu peço, Senhor, que essa autoridade não seja imposta, mas essa autoridade seja conquistada por cada pai, no exercício da sabedoria, do discernimento e do amor para com seus filhos. Eles encontrem, Senhor, o poder que existe, Senhor, na autoridade conquistada pela direção do Senhor, em nome de Jesus. E que os filhos assim sejam livres de toda e qualquer forma de destruição, porque a tua palavra diz que se os filhos obedecerem os pais, os seus dias se prolongarão sobre a terra. Que sobre o nosso lar não haja, Senhor, obra de destruição e de morte, mas haja, Senhor, vida e alegria, em nome de Jesus. No meio de tudo isso, no meio de tudo que a nossa nação está passando, quando entrarmos na nossa casa, nós possamos sentir o nosso lar como um lugar seguro, Pai, um lugar de paz, um lugar onde o nosso coração pode se aquietar e ter a renovação das suas forças. Que assim seja, em nome de Jesus, sobre cada família representada aqui, nós declaramos, nós profetizamos, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o Senhor, aleluia!